Graça e paz, todos apaixonados, famintos, sedentos e desesperados por Jesus. Amém, igreja? Amém. Desde que eu ouvi falar a respeito da fé que existe em vós, eu não deixo de louvar, adorar, orar e agradecer a Deus, dando ações de graça pela palavra que cresce em vosso meio, pelo amor, pela caridade, pela assistência uns aos outros e de modo especial, porque Cristo Jesus está sendo forjado em vós. Amém. É mais ou menos com essa terminologia que Paulo começa as principais epístolas dele, saudando um grupo de irmãos que se reúne em algum lugar do planeta, e vai mudar alguns adjetivos. Os Colossenses ele fala para que sejam ricos e cheios do espírito de revelação e inteligência espiritual. Aos Hebreus já fala um pouquinho diferente, aos Efésios fala para assumirem a sua posição com Cristo Jesus nas regiões celestes, se assentando com ele sobre principados e potestades. Aos Gálatas tem algumas variantes, mas de modo geral essa é a espinha dorsal das saudações apostólicas das epístolas do Novo Testamento. Para mim é sempre bom poder servir e estar com vocês, porque aqui eu ministro e aqui eu me alimento, aqui eu me alegro, a gente conta piada, ri, exorciza corintiano, ora por vocês. Eu sei que vocês continuam firmes na fé inabalável, orando para mim me tornar corintiano. Por isso eu tenho certeza que vocês são pessoas que se movem no sobrenatural e creem em Deus. A qualquer momento, quem sabe, né, isso não se manifesta. Eu já falei, me leva numa final de campeonato, quem sabe Deus não fale comigo. Tá vendo? Ó, já tem esperança. Essa noite eu quero falar sobre os 70 uios de Deus. Diga, 70 filhos maduros de Deus e o estabelecimento do reino. Muito se fala sobre o reino de Deus, muito se canta sobre o reino de Deus, e muitos pregadores têm um DVD de pregação falando sobre a introdução, os conceitos básicos da teologia do reino de Deus. E aí o miserável sai imitando aquela pregação, mas ele tem algumas dificuldades escatológicas e tem algumas dificuldades em entender exatamente o que é o reino de Deus. A grande maioria dos cristãos que cantam, falam, pregam, participam de convenções, com seminários ou conferências sobre o reino de Deus, e vem o teu reino e tanta coisa assim, eles não sabem nem responder uma pergunta simples. O reino de Deus vai vir, porque Deus quer. Chegou o relógio escatológico do céu em que ele apertou no play e o reino se veio. O reino de Deus já veio. O reino de Deus virá. O reino de Deus está num processo de download do céu à terra, ou seja, ele está vindo. O reino de Deus só virá, não por causa de Deus, mas por causa dos filhos maduros da igreja aqui na terra. Puxa, agora eu te dei um nó na cabeça e o objetivo dessa mensagem é desfazer esse nó. Simples. Quem sabe assim eu consigo ganhar a tua atenção até as 3 horas da manhã, quando a gente vai fazer uma grande oração aqui nesse altar. Domingo à noite, 3 horas da manhã, você já está desesperado, né? Fica tranquilo. Amados, deixa eu introduzir alguns conceitos bíblicos, e para nós chegarmos nessa aula, você tem que ter em mente esses conceitos bíblicos. Na verdade não é a primeira nem a segunda aula da Escola de Profetas, já é uma aula mais avançada, mas eu sei que você é um povo avançado, e se você está nessa noite aqui e não está familiarizado com tantos conceitos, eu vou dar um breve resumão aqui para introduzir a matéria, e depois nós vamos fazer uma oração. E essa oração vai ser uma das orações mais importantes do ano na sua vida. Aleluia. Não é porque eu vou fazer, porque nós vamos fazer. Diga para quem está ao seu lado, eu essa noite verei diabos, no plural, diabos, demônios, circunstâncias malignas caindo do céu na minha vida, na minha família, na minha empresa, na minha escola, no meu bairro, na minha cidade, na minha região de influência profética, de autoridade espiritual, caindo dos céus como um raio, como um relâmpago. Diga, carcará, pé redondo, coisa ruim, estás lascado essa noite, pelo poder do nome de Jesus. Eu sei, tem os profetas e os apóstolos dentro da gaveta, da caixinha quadradinha, mas tem aqueles fora do quadrado. Então, essa noite, irmão, você caiu numa congregação de profetas, de filhos de Deus maduros, uios de Deus, que querem muito mais do que ganhar almas para Jesus. Nós queremos começar esse processo de ganhando as almas para Jesus, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas nós temos por objetivo maior o estabelecimento do reino. A sua justiça, através da nossa instrumentalidade. Então deixa eu te dar uma breve resposta. O reino de Deus não vem porque Ele quer.
O reino de Deus não virá. A não ser que João Batista e Jesus estivessem drogados, fumado maconha, ou confusos nas margens do Rio Jordão. Já foi verbalizado, já foi profetizado. Diga: ei, arrependei-vos, porque é chegado a vós. A tradução mais do original, assim, mais ideal, na minha opinião, está ao alcance das mãos de vocês para se apropriarem pela fé. É chegado a vós, está ao alcance das mãos de vocês para tocarem e apanharem pela fé o reino dos céus. Então já foi gritado, já foi bradado, já foi proclamado lá no Jordão. Diga: o reino dos céus está vindo, é chegado, está ao alcance das nossas mãos. Mas ao mesmo tempo que é uma verdade e é uma afirmação bíblica que o reino de Deus já veio, Jesus diz: orem ao Pai dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós. O reino já veio, João Batista errou na profecia e Jesus agora está ensinando que nós temos que orar: venha o teu reino. Ou João Batista está certo e Jesus também está certo, porque o reino que começa a se manifestar e a se expandir a partir da manifestação messiânica de Yeshua HaMashiach, o Jesus, o Filho do Homem, o Filho de Deus, Deus conosco, Emmanuel. Esse reino começa a se manifestar com Jesus e João Batista no Jordão, mas eu e você somos co-herdeiros, co-participantes, corresponsáveis em sermos muito mais do que um rezador profissional que pede para o reino vir, mas um instrumento de justiça, de obras de justiça, para que esse reino tome cor, tome forma, tome cheiro, se materialize. Então o reino de Deus veio e ele continua vindo através de cada um de nós. Por que esse reino não avançou mais? Porque a igreja dorme na luz. Porque os filhos das trevas são mais disciplinados, são mais prudentes, são mais astutos, são mais diligentes do que os filhos da luz. Porque os filhos da luz dormem na luz e torcem para o Corinthians. Brincadeira, não podia perder essa. Me perdoe. Porque os filhos de Deus dormem na luz e são passivos. E os filhos das trevas são mais disciplinados que os filhos das trevas. Você faz um mapeamento tipo de sexta-feira para quinta agora, onde você tem um alinhamento de tronos de iniquidade, e você tem um alinhamento de bênçãos das 12 tribos de Jacó sobre o calendário do ano, sobre o mês de julho, e sobre uma nova estação que uma guarnição de anjos vai vir e substituir uma outra equipe de anjos que estavam nos servindo aqui na igreja. E aí você convoca os irmãos para jejuar, orar, interceder, tocar o shofar, fazer orações, que vai haver essa troca de guarnições angelicais nos portais. Aí você tem 10, 15, 3, 8, 5, 20 pessoas. Sabe quando um satanista chama 3.800 satanistas na cidade de São Paulo para um jejum, para um sacrifício, para uma oferenda, uma troca de portais de iniquidade? Eles não podem falhar. Por quê? Porque se falhar, eles apanham. Eles são mortos. Os demônios se manifestam às vezes no baixo ocultismo, seja de rituais litúrgicos africanos ou não, e você tinha que dar uma oferenda, você não deu, o cara incorpora e dá uma surra, sai ensanguentado, sai arranhado, sai literalmente, fisicamente, apanha mesmo. Então os filhos das trevas, eles desenvolvem uma diligência e uma disciplina, que muitas vezes os filhos da luz, é pela graça, é pelo amor, Jesus já venceu, eu não preciso vencer, né? A vitória dele é a minha muleta pessoal, diária. Então muitas vezes, por morarmos e habitarmos no conforto da luz, não temos a diligência que Jesus espera dos seus seguidores. Mas essa noite eu quero falar sobre 70 caçadores de vampiro, 70 matadores de lobisomem, 70 homens e mulheres que eu poderia chamar de 70 apóstolos comissionados para o corpo de Cristo. Não 12 apóstolos do Cordeiro, né, escolhidos e selecionados no início do ministério de Jesus, Lucas 6. Mas os 70 enviados, comissionados, apóstolos evangelistas ou evangelistas apóstolos, discípulos apaixonados por Deus, que foram de casa em casa, Lucas capítulo 10, orar por enfermos, expulsar demônios e buscar encontrar filhos da paz. E que a sua paz iria repousar sobre eles ali naquele lugar, e a paz deles viria sobre si, e que se não fossem recebidos com honra de profeta, com honra de apóstolo, como um embaixador do reino dos céus, sacudisse a poeira da sandália do pó em testemunho contrário àquela família, ou àquela cidade. Enfim, esses 70
muito mais do que ganhadores de alma e prosélitos, evangelistas pentecostais, eram apóstolos ou embaixadores do reino de Deus, conscientes de que existe um reino a ser implantado, uma justiça a ser restaurada e um sistema babilônico, romano, medo-persa, sírio-vinícius, egípcio, sincretizado com a nossa forma de trabalhar, existir, comprar, vender, estudar, ler e interpretar o mundo, a ser arrancada das nossas raízes motivacionais. Eu quero que você comece abrindo a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12. Tá? Já falei aqui outras vezes, mas é bom relembrar sobre profecias cíclicas, profecias atemporais. Por exemplo, existe uma profecia que você recebe, é isso que te digo, que virá um profeta Severino, com dentes na boca, pedalando uma bicicleta, e se apaixonará por você e casará contigo, e vocês terão 18 filhos. Né? Profecia pessoal, você recebe, não recebe, ela se cumpre, ela não se cumpre, pode ser de Deus, pode ser bobagem, pode ser uma profecia do diabo, pode ser uma profecia de Deus, pode ser uma profecia da imaturidade do profeta que está profetizando. Tudo isso nós já vimos em outros encontros aqui nesse altar. Mas existem profecias que são coletivas, existem profecias que foram dadas principalmente na matéria de juízo, cujo peso cíclico daquela profecia só deixará de ciclicamente se cumprir novamente quando houver o fruto do arrependimento. Por exemplo, há uma profecia de juízo destrutivo sobre Nínive. E Jonas tem que ir lá e pregar arrependimento aos ninivitas. E Jonas quer que os ninivitas se lasquem. Jonas, ao invés de pregar a Nínive, ele vai à Espanha, Tarsis. E o peixe tem que vomitar Jonas na praia de Nínive. Então ele se acerta com Deus na sua crise de profeta e na sua crise com a terra. E automaticamente, quando ele ministra o que Deus tinha para falar com os ninivitas, o fruto do arrependimento toma conta da nação, da psique, e não é um rei, um bobo da corte, ou um pagodeiro famoso de Nínive que se arrepende, mas é toda a nação. A psique da cidade é varrida pelo evangelho do reino de Deus, muito antes de Marcos, Lucas, João ou Mateus serem escritos. Mas o reino de Deus vem com fruto de arrependimento coletivo, e a nação se arrepende. O profeta Jonas cumpre o propósito, a identidade, o destino pelo qual ele veio ao mundo, pelo qual ele nasceu, pelo qual ele existiu, e a cidade foi poupada de um juízo destruidor. Amém? Amém. Bom, é uma profecia de juízo que gera fruto de arrependimento, e nunca mais essa profecia de juízo ciclicamente se cumpre sobre os ninivitas. Agora, se você pegar as profecias de Isaías, de Jeremias, sobre o Egito, sobre a Babilônia, sobre a Síria, sobre Damasco, por exemplo. Esse tempo atrás tem um boboca no Facebook ingênua paciência dizendo que a profecia de Damasco já havia se cumprido. Claro que já se cumpriu, mas você quer citar na história quantas vezes se cumpriu? Não, se cumpriu no ano 700 antes da igreja. Claro, se cumpriu ali. Se cumpriu depois disso várias vezes, e eu vi a mesma profecia se cumprir há 40, 50 dias atrás na CNN, no BBC, no noticiário internacional. Por que essa profecia se cumpriu e voltará a se manifestar esse juízo, e voltará a ciclicamente se repetir esse juízo? Porque o fruto de arrependimento pelo qual aquela palavra foi profetizada até hoje não foi evidenciado na psique de Damasco, psique do povo sírio. O dia que o fruto do arrependimento se apresentar, essa profecia para de se cumprir. Então, de séculos em séculos, de 200 em 300, 400, de intervenções de tempo em janelas de tempo, não vai haver a destruição daquela cidade, como fora profetizado o texto canônico bíblico. Veja, de uma forma bem prática, essa ilustração e esse entendimento de verdades cíclicas que se repetem ao longo da humanidade, ao longo da Bíblia, ao longo da espiritualidade. No caso de Jesus, entrando na cidade de Jerusalém, o espírito de intercessão se move com gemidos inexprimíveis nele e através dele. E Jesus começa a se quebrantar. E Jesus começa a chorar olhando para Jerusalém. E Jesus começa a ter uma revelação. E debaixo de uma unção profética, Jesus diz: ah, Jerusalém, Jerusalém, que rejeitas, que persegues, apedrejas, negas os profetas que te são enviados. Porque se há muito tempo tivesse arrependido, eu te digo, Sidom, Tarsis, Cafarnaum, deviam ser arrependidos com jejum, pano de saco e cinzas. Mas tu, Jerusalém, é teimosa, é alma cebosa, é obstinada,
Claro, Jesus não fala essas coisas, mas me permita parafrasear e facilitar a tua interpretação do sentimento e do peso de intercessão que está no Espírito de Jesus. Mas Jesus termina essa experiência e essa narrativa dizendo: eis que em Jerusalém não ficará pedra sobre pedra. É uma profecia de juízo sobre Jesus. Ela já se cumpriu no ano 70 da era cristã, quando Nero taca fogo na cidade, destrói a cidade e põe a culpa nos cristãos. Se cumpriu ou não se cumpriu? Sim ou não? Ela não se cumpriu semana passada, ou não? Você estava assistindo o Jornal Nacional? Do ano 70 até hoje, quantas vezes a mesma profecia se cumpriu e se recumpriu, e vai continuar se repetindo, ciclos de destruição, guerra e invasão otomana, bizantina. Poderíamos mapear a história agora com várias intervenções. Por quê? Porque a psique de Jerusalém ainda não apresentou o fruto de arrependimento, e a psique de Jerusalém ainda não recebeu Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador, como o Messias, como o Yeshua HaMashiach. Embora que nesses últimos 50, 60 anos de história, de 3 sinagogas judaicas, messiânicas, cristãs, se multiplicaram para mais de 220. Então a coisa está acontecendo, e a consciência de Jesus como Messias está se expandindo. Por mais que governo, rabinos ortodoxos, políticos e militares trabalhem, militem e resistam contra este fenômeno. Então, a chave não está necessariamente na profecia ser dita e o mal ter acontecido. E sim, por que aquela profecia de puxão de orelha veio? Para que gerasse fruto de arrependimento. E uma vez apresentado o fruto de arrependimento, o ciclo destrutivo acaba. Amém? Isso pode acontecer com uma família, com uma empresa, com uma cidade, com uma nação. As pessoas me perguntam que em Apocalipse capítulo 12 tem uma narração, tem uma narrativa e tem uma fotografia de Satanás caindo dos céus como relâmpago. Nós já vamos ler esse texto. E aí elas dizem: apóstolo, esse texto aqui e essa narração do que está sendo descrito em Apocalipse 12 vai acontecer na escatologia da igreja? Já aconteceu ou está acontecendo? O grande problema é você entender o tempo e o modo que as coisas estão sendo profetizadas. Porque isso vai mudar totalmente a aplicação final dessa verdade. Em Bíblia e em teologia e no ministério profético existem 3 coisas que você não pode esquecer. Faça assim com o seu dedo e diga: o texto sagrado. O texto sagrado. A revelação do texto sagrado. A revelação. E a aplicação prática. E a aplicação prática. Por exemplo, a Bíblia do católico, a Bíblia de Lutero, tinha a mesma verdade. Romanos: o justo viverá pela fé. Mas quando um lia o Logos, dava um eco e um efeito dentro dele. Quando Lutero, debaixo de uma inspiração divina, leu o mesmo texto canônico, deu uma rema, saiu de uma informação logos e se tornou numa revelação pessoal e viva, que ardeu dentro do coração dele. Já não era mais logos. O texto é o mesmo, o manuscrito é o mesmo. Mas para Lutero, aquilo foi uma revelação chave que culminou no movimento de reforma. Diga: o justo viverá pela fé. Mas agora a aplicação prática que Lutero, que Calvino, que Melanchthon, que cada um dos reformadores, as mais diferentes nomenclaturas e identidades denominacionais fazem dessa verdade é diferente. Calvino vai fazer uma aplicação, Armínio vai fazer outra aplicação, e os pentecostais vão fazer outra, e John Wesley vai fazer outra, e a história da igreja se expande a partir daí. Então, um texto bíblico como Apocalipse capítulo 12, que é o nosso texto base essa noite, o texto sagrado, o Logos, é o mesmo. Amém? Amém. O texto revelado e aplicado pessoalmente para mim é diferente. Por isso que uns dizem que isso vai acontecer, outros dizem que isso já aconteceu. É comum a gente escutar essa argumentação. Não, mas isso que está narrado aí já aconteceu lá, na descrição de Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28, quando fala sobre o surgimento dos demônios, a rebelião dos céus. E eu não descarto essa possibilidade exegética e hermenêutica. Pode até ser. E a primeira vez que isso aconteça seja lá na eternidade passada, quando Satanás estava assistindo o jogo do final do Campeonato Paulista no céu, e teve lá uma rebelião, e um negócio ruim entrou dentro dele, e ele resolveu levar um terço dos anjos em rebelião com ele. Tem a teoria do padre católico, tem várias opções. Então eu não descarto essa possibilidade, isso ter acontecido lá. Mas isso também pode ter acontecido em Lucas capítulo 10, quando Jesus diz: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. É um, é o outro, é os dois, simultaneamente. Para de pensar em profecia com uma mente cartesiana
e entenda a revelação bíblica ao longo do processo. Se eu te disser que não houve uma rebelião, houveram 3. Uma outra aula, um outro tipo, foi a escola de profetas. Houve a rebelião do arquétipo de sabedoria. Houve a rebelião de Lúcifer, Lúcifer e 1/3 dos anjos de Deus se tornaram os demônios. E houve também a rebelião de Gênesis capítulo 6, que os filhos de Deus tomaram para si os filhos dos homens. E também teve sérios problemas e consequências contra Deus. Em nenhum desses 3 episódios de rebelião, Deus ficou com enxaqueca, dor de cabeça, tomou Lexotan, ficou depressivo. Ele é inabalável. Aleluia! Em nenhuma dessas 3 rebeliões ele foi pego de surpresa, no sentido de ele não saber que aquilo iria acontecer. Glória a Deus. O fato é que para se relacionar comigo e com você, ele nos dá esta liberdade, assim também como ele deu liberdade para os anjos escolherem, se rebeliar e seguir a Lúcifer ou não. Livre-arbítrio é real e mais perigoso do que você possa imaginar. Verdade. Nessa descrição de rebelião no céu, de Satanás que cai, eu poderia citar também o livro de Enoque, que não está no Canon, compilado por Santo Agostinho, nem entrou no Canon, compilado por São Jerônimo, mas que até o 3º ou 4º século da era cristã, Epafrodito trocava cartas com Justiniano. Nunca faltará pilha lá na tua casa. Obrigado. E citava textos do livro de Enoque, porque para eles, até o 3º ou 4º século da era cristã, o livro de Enoque era um livro canônico sagrado, digno de credibilidade. Outra aula, outra briga, outra discussão teológica sobre canonicidade, fica para um outro dia. Mas vamos pensar hipoteticamente na teoria de Enoque, que fala que eram 26 querubins que se rebelaram contra Deus. E que de 2 em 2 anos, ou de 2000 em 2000 anos, de ciclos de tempo em ciclos de tempo, há um rodízio entre os demônios para saber quem é o demônio que governa sobre os outros demônios. Eu não estou dizendo que é isso. Estou fazendo você pensar de uma forma fora da caixinha. E aí, segundo essa teoria mais esotérica, não tão aceita pela cristandade, pela comunidade acadêmica teológica cristã, diz que estamos saindo da era de aquários, não, de peixes, e estamos entrando na era de aquários. Os outros ocultistas esotéricos dizem que nós agora entramos na era de Leviatã, se não me engano, saímos da regência de Asmodeus. O que isso significa? Que depois daquele tsunami lá da Ásia, entraríamos num alinhamento de satélites, de planetas, de astros, em que Leviatã iria coordenar todos os demônios do inferno. Houve um período do catolicismo romano em que ele fez aliança com Belial e as multidões foram dadas aos papas. Teorias malucas de conspiração. Você escuta sobre isso, você lê sobre isso. Não estou dizendo que isso é verdade, também não estou dizendo que isso é mentira. Estou dizendo que nós temos que considerar todas as possibilidades. Mas existe uma chave sólida sobre a qual eu posso fundamentar a minha palavra. Diga, o texto canônico de Apocalipse, capítulo 12. Então não importa muito na leitura do capítulo 12 se isso aconteceu em Isaías 14, Ezequiel 28, ou se isso aconteceu em Lucas capítulo 10, ou se isso vai acontecer essa noite, quando nós unirmos o nosso espírito ao espírito de intercessão para 70 guerreiros, 70 valentes, 70 homens e mulheres de intercessão, aqui nesse altar, reproduzirem a experiência de Jesus e os 70 da Palestina. Amém. Porque se Jesus viu na Palestina cair, diga, eu e minha casa veremos Satanás caindo na nossa contabilidade financeira, na enfermidade, na briga, na prostituição, na droga, no adultério, qualquer outra área em que você queira pegar essa verdade bíblica e aplicar de uma forma prática e individual. Aleluia! Diga, texto sagrado, logos. Revelação pessoal, rema. E aplicação prática, fé. Aplicação prática é fé. Por isso que tem textos proféticos feitos para Israel, e aquela profecia não é para a igreja, mas mesmo exegética e hermeneuticamente errados, pela lei da fé, do Espírito que em nós opera, nós pegamos aquele texto, paramos em cima daquele texto e funciona. Amém! E os rabugentos teológicos dizem, não, mas esse texto não é uma profecia para a igreja, para Israel. E eu concordo, hermenêutica e exegeticamente não é para nós. Mas a lei da fé não respeita exegese, não respeita hermenêutica. A lei da fé,
É uma coisa simples, Aleluia. que substancializa e materializa resultados. Verdade. Sob essa perspectiva, você vai orar comigo essa noite no encerramento desse ensinamento. Sobre a lei do Espírito que agora em nós opera, o Espírito da fé. Nós vamos ver Satanás caindo na nossa contabilidade financeira essa semana. Naquele câncer, naquele adolescente que resiste ao Evangelho do Reino. Em que área você vai aplicar? Eu não sei, se é lá na tua faculdade, lá na favela, lá no presídio, lá no bloco cirúrgico do hospital. Cada um vai fazer uma aplicação na área que o calo mais aperta. Mas talvez, para facilitar a ilustração, eu faça uma aplicação geral na área financeira, que é um calo que aperta para todos. Amém? Amém. Vamos lá. Apocalipse 12. Versículo 1 ao 2, ao 3, descreve Maria, a mulher, o nascimento messiânico de Jesus, a necessidade de fugir para o deserto, se esconder no Egito, voltar. O livro de Lucas é o único dos evangelhos que descreve a narrativa em ordem cronológica. Então eu poderia dizer que todo o livro de Lucas está alegoricamente descrito em todo o capítulo de Apocalipse 12. Com símbolos, com sinais, com códigos, com alegorias, que o tempo não vai me permitir esquartejar todos esses negócios. Fica isso para uma escola de ativação profética mais profunda. Mas vamos ler descritivamente tudo. Versículo 1. Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Pode dizer que é tanto a gravidez de João Batista, através de Isabel, quanto a gravidez de Jesus por Maria, que podem estar tipificadas aí. João Batista vindo na frente para preparar uma companhia de profetas que iam preparar o coração e a psique para receber Jesus, o Messias, com a manifestação plena do reino. Faz as aplicações que você achar melhor aí. Versículo 3. Viu-se outro sinal no céu. É desse outro sinal que eu quero falar agora. E eis que havia um grande dragão vermelho, tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Diga, 7 cabeças, 10 chifres, 7 diademas. Leia o início do capítulo 13, versículo 1. Você vai entender a mudança. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha, diga, 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os 10 chifres, 10 diademas. E sobre as cabeças um nome de blasfêmia escrito. O que muda dessa descrição de Apocalipse 13, 1 para Apocalipse 12, 3? Diga, o número de diademas. Em duas descrições é 7 cabeças e 10 chifres, mas num é 7 diademas e no outro é 10 diademas. Podíamos ficar agora 3 dias aqui só falando sobre isso. O que acontece? Um sai do mar, o outro está nos céus. E entre esse que está nos céus e o que sai do mar, você vai descobrir que é o mesmo personagem. É o carcará, é coisa ruim, é o redondo. Quando ele está no céu. E quando ele vem para a terra. É o cramunhão. Só que lá ele tem 10 diademas e aqui no início do capítulo 12 ele tem 7. Não é essa a essência do ensinamento, só para você começar a comparar as diferenças. Versículo 4. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e as lançou-as sobre a terra. E o dragão partiu diante da mulher que havia de dar a luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Você aplica isso no nascimento de Moisés, que há um pulso psíquico demoníaco na mente de Faraó, e todos os homens nascidos de mulher naquele período geográfico são assassinados. Você aplica isso ao nascimento messiânico de Jesus, e Nero, Herodes e todos os amiguinhos romanos, com medo de que o Messias nasceu para tirar o poder e a predominância romana sobre as nações, manda matar todos os homens nascidos daquela região geográfica da Palestina. José, Maria e Jesus vão se esconder no Egito. Os magos são advertidos, têm o discernimento desse espírito homicida através de Herodes. Você pode aplicar isso em diversos momentos do texto bíblico, da interlinearidade dos acontecimentos das Sagradas Escrituras. Mas o fato é que Isaías 14 está presente aqui, Ezequiel 28 está presente aqui, onde fala lá que Satanás se rebelou no céu e levou com ele 1/3 dos anjos dos céus, 1/3 das estrelas do céu, que alegoricamente um padre católico sugere ser a interpretação de 1/3 dos anjos se tornando o que nós chamamos hoje de demônios. Eu não acho que essa teoria está de toda errada, só não acho que ela está completa.
Só não acho que ela seja a única resposta para muitas coisas espirituais malignas com as quais nós confrontamos. Antes dessa rebelião, eu acho que teve a rebelião do arquétipo de sabedoria, e antes e depois dessa rebelião, eu também acho que tem Gênesis capítulo 6, os filhos de Deus tomando para si os filhos dos homens e não guardando o seu corpo e o seu estado original. Mas isso fica para uma outra aula. Amém? O fato é que está tendo um balaio de anjos do céu caindo na terra. Um balaio de estrelas no céu caindo na terra. E ele os seduziu, os enganou, os trouxe com o rabo da sua cauda. Bom, o que ele quer? Matar o filho da mulher. O que Satanás quer fazer? Matar Jesus, matar o Messias. Ele não sabe ao certo quem é o Messias. Ele sabe que em Gênesis 3,15 Deus prometeu: e você, mulher, presta atenção, corintiana, da tua descendência nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Essa é a única informação que Satanás tem, que Deus falou para a mulher, que em algum momento da história da humanidade nasceria um que iria esmagar a cabeça da serpente. Ele é a serpente. E nessa visão que João está tendo na ilha de Patmos, ele se apresenta com 7 cabeças, 10 chifres e no capítulo 12, 7 diademas. João, ele está na ilha de Patmos. Jejum, oração, consagração. Como é que Deus fala com o profeta? Diga, é uma mistura, é uma mescla de inspiração e de revelação. João, ele não está aqui em estado de psicografia, psicografando. Não. João, ele está aqui no estado de inspiração divina. Ora, João está lembrando de experiências que ele teve com Jesus no ministério terreno aqui da terra. E ora, João está debaixo de uma inspiração de palavra de revelação, de coisas do céu sendo acrescentadas e descritas a ele. Nesse estado de sonho lúcido, sonho consciente, João está escrevendo o capítulo 12 do Apocalipse. Amém? Amém? Amém. Parte disso aqui é a memória de João da experiência que ele teve em Lucas capítulo 10. Quando ele estava naquela equipe, com 70, indo de casa em casa, orar por enfermos, expulsar demônios, e quando eles voltam com um relatório dizendo que até os demônios se nos submetem e nos obedecem no teu nome, Jesus. Aleluia. E Jesus diz o quê? Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então parte dessa descrição aqui, João está inspirado por Deus, falando do capítulo 12, de uma guerra que existe nas regiões celestes, no céu, na terra, no mar. Mas João está lembrando da experiência vivida em Lucas 10. E parte disso aqui, João está sendo levado em espírito lá na eternidade passada, em Isaías 14, em Ezequiel 28. Então eu não creio que seja uma em detrimento da outra, mas eu creio que sejam as coisas simultaneamente. Aleluia. Essa experiência narrada em Apocalipse 12 acontece todo dia, toda semana, todo mês, aonde um bando de filhos de Deus maduros decidem unir o seu espírito ao Espírito do Senhor para sair de casa em casa, curando enfermos, expulsando demônios e manifestando o evangelho do reino de Deus. Amém. Não só com teoria, não só com filosofia, não só com argumentação acadêmica e apologética, até porque Apolo é um demônio da Grécia, mas debaixo de obras de justiça, de amor, coração quebrantado, espírito contrito. Quando foi que eu tive fome? Jesus. Quando foi que tu teve frio? Tu não sente frio, Jesus? Sinto. Tu não sente sede? Sinto. Quando foi que tu teve fome e eu não te dei de comer? Quando foi que teve sede e não te dei de beber? Quando foi que esteve preso e não fui te visitar? Quando foi? Em verdade, vos digo que quando fizeste isso a um dos pequeninos, fizeste a mim. Então esse é o evangelho do reino de Deus, que está nos céus, que João Batista profetiza, e Jesus reafirma essa mesma profecia de que é chegado a nós. Jesus nos ensina a orar trazendo o reino dos céus junto com Deus. Por quê? Porque nós somos voluntários, porque nós somos instrumentos de justiça, porque nós somos o meio pelo qual o reino dos céus vem à terra. Deus nos capacitando, Deus nos inspirando, Deus nos fortalecendo, Deus nos dando poder para curar enfermos, expulsar demônios, mas Deus também nos dando dinheiro para ajudar a oferta da viúva pobre, do órfão, do mendigo, do estrangeiro que peregrina no meio da nossa terra. Então é uma coisa simultânea, não é transferir a responsabilidade para Deus fazer aquilo que Ele na sua palavra nos comissionou a fazer enquanto igreja que dorme na luz. Versículo seguinte, o 5, ainda do capítulo 12 de Apocalipse. E deu à luz um filho, um homem, um varão.
que há de reger todas as nações com vara de ferro. Quem é esse cara? Diga, Yeshua HaMashiach. Jesus, o Messias. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para junto do seu trono. Morreu e ressuscitou, desceu ao inferno, subiu aos céus e está sentado à direita do Pai. E em breve voltará com glória, não mais para nascer na manjedoura, com a ovelhinha do lado dele. Ele veio em forma humilde na primeira vez. Ele voltará como general de guerra. Ele veio bebezinho, frágilzinho, para morrer e ressuscitar em nosso lugar. Mas ele voltará tatuado, e na sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse Jesus da religião que você tem na tua mente não é o Jesus da Bíblia. Esse Jesus afeminado, meio homossexual, raquítico, tuberculoso, que você pintou na sua imagem católica medieval, protestante, pendurado na cruz, é um Jesus que sofreu. E obrigado, Jesus, porque sofreu em nosso lugar. Mas não é o Jesus que volta cavalgando, musculoso, anabolizado, com a coxa escrito: Leão da tribo de Judá, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então a religião, ela precisa vender um Jesus débil, mas a espiritualidade que abre os olhos para o verdadeiro Jesus da Bíblia. Aleluia! Eita, Jesus, tá gostoso. A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus para que ele fosse alimentado durante 1260 dias. Por que esse número? O tempo não me permite dar essa aula agora. Mas numa escola de profetas você se inscreva. Amém. E houve batalha no céu. Essa parte aqui que é importante para que nós vamos orar essa noite. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Aleluia! Nem mais o seu lugar se achou nos céus. Está havendo uma batalha no céu. É claro que esse João, que está na ilha de Patmos, que está debaixo de uma atmosfera profética de revelação, escrevendo o Apocalipse, é o João que andou com Jesus aqui na terra, é o João que leu em algum momento da sua caminhada de fé o manuscrito de Daniel. O que diz lá em Daniel capítulo 10? Lá em Daniel capítulo 10, que João já havia lido isso. Veja que ministério profético, Deus mistura coisas que você estudou com coisas que você está recebendo por revelação. Se você quer ser profeta e tem preguiça de estudar, procura um pé de goiaba e te enforca, miserável. Você não serve para o reino de Deus, não serve para o ministério profético. Você tem que ter a unção, o arrepio na coluna e a didática, e a disciplina, e a diligência. Então, João, de certa forma, está tendo a sua memória todas as verdades do manuscrito de Daniel, capítulo 10, que ele havia lido, estudado em algum momento. E o que fala em Daniel 10? Que Daniel estava orando 3 vezes de manhã, durante 21 dias de jejum, que ele só comia o alface. Eu gosto do jejum da lua, aquele jejum que eu como de tudo, menos a lua. Mas Daniel era mais disciplinado que eu, ele fazia o jejum e se abstia das carnes consagradas a ídolos do palácio. Só comia alface. E Daniel era do time da minha esposa. Só as leguminosas. Mas ele orava 3 vezes ao dia. E nessa janela de guerra, de intercessão, está havendo uma guerra nos céus. Mas Deus está encontrando parceiros e intercessores na terra. Amém! Um pouco diferente do que está acontecendo na nação brasileira hoje. Na tua e na minha contabilidade financeira. Na saúde, no família, no casamento. Ou numa igreja local como essa, por exemplo. Deus continua procurando parceiros. Aleluia. Aleluia, gente. Ele está falando aqui que Miguel guerreou com o dragão e está tomando um couro. Quem está vencendo? O dragão. Quem está apanhando? Miguel. É verdade. Não está escrito aqui? Uhum. O que estava acontecendo lá com Daniel 10? Mesma coisa. Mesmo. De repente vem Gabriel, que se junta com seus anjos a Miguel, Isso. e o príncipe demoníaco é derrotado. Aleluia! Acontece essa ruptura no cosmos, na geopolítica e na história da humanidade. Aleluia! O Império Medo-Persa desaparece. Diga, nenhuma transformação Nenhuma transformação acontece no físico acontece sem primeiro primeiro. ser ativada Sem Meu no Deus. profético, nas regiões celestes. Tá ligado essa palavra? Então, essa palavra diabo, Satanás, é uma palavra plural no hebraico, no original. Na verdade, não é o nome de um camarada. É um adjetivo, um camarada. É uma característica pecaminosa de abominação e de oposição a Deus. É mais um adjetivo do que um nome próprio. Por isso que eu posso falar diabolos, diabos.
demônios. Fica ruim na língua portuguesa, não soa bem, diga Satanáses. Soa mal, mas não estaria errado. Satanás não é apenas é um colegiado de coisas ruins. Se tem um caboclo que governa eles, ou se a cada 2000 anos muda o caboclo que governa eles, para mim não importa. Isso é literatura apócrifa. Não é isso a chave da nossa fundamentação de fé. O fato é que, assim como na Palestina, em Lucas 10, Jesus viu um espírito territorial e regional caindo dos céus, já também viu Satanás, chamado Leviatã, caindo na sua vida. Não no início do livro, só no final do livro. Mas ele também experimenta. Abraão também experimentou. Isaque também experimentou. Gideão também experimentou. Tantos outros personagens bíblicos ao longo da interlinearidade também experimentaram. Daniel, no capítulo 10, também experimenta. Diga, um outro Satanás. Diabolos. Que nesse caso ali se personificava com o Império Medo-Persa, caindo no final do livro de Daniel, capítulo 10. Então, João tem essas informações na mente. Parte do que Deus está inspirando ele a escrever está fundamentado no que ele leu, no que ele estudou. Parte está no que ele está recebendo verticalmente direto dos céus. É assim que os livros apostólicos, proféticos são inspirados e são liberados com revelação para o corpo de Cristo. Aleluia. Bom, seguimos a leitura. Versículo seguinte, o 9. Ele caiu lá, lutaram os seus anjos. Miguel com a sua equipe de anjos está tomando pau na batalha. E o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou no céu. De repente Miguel e os seus anjos vencem. O dragão de 7 cabeças não prevalece. E foi precipitado o grande dragão. A antiga serpente, referindo-se ao Éden, Gênesis 3. Chamada de diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. O texto anterior já fala que ele enrolou na cauda do rabo do dragão 1/3 das estrelas do céu, e agora eles caíram na terra. Diga, na região circo vizinha a Corinthians e Itaquera. Brincadeira, né? Brincadeira. Caiu aonde? Caiu no Éden. Começa ali a tentação, talvez, muito provavelmente, não sei. Caiu em algum lugar da terra. Existe a teoria do hiato entre Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. O cosmos foi alterado. A natureza foi alterada. Os dinossauros morreram. A temperatura, a terra, o planeta, várias coisas aconteceram. Se o eixo da terra foi inclinado nesse dia que Satanás e seus demônios caíram na terra, não sei. São conjecturas e possibilidades científicas, exegéticas e hermenêuticas que não fundamentam a nossa fé. Não é a essência da nossa convicção de morte e ressurreição em Cristo Jesus. Mas muitas coisas se abrem aqui para nós discutirmos e pensarmos fora da caixinha. O fato é que Satanás estava no céu, foi expulso, apanhou, perdeu, tomou um couro. Miguel é vencedor. Aleluia. Jesus, seus anjos, estão acompanhando essa batalha. Se 1/3 dos anjos se rebelaram e se tornaram demônios, como diz a sugestão teológica do padre católico, então eu tenho uma convicção matemática. Diga, para cada demônio, para cada coisa ruim, para cada Exu da encruzilhada, tem no mínimo 2 anjos. Um segura e o outro enche de porrada. Aleluia! Então você não pode construir uma teologia cristã medieval, que vive com medo de Satanás, que vive medo de superstições, que tem que agora comprar a tua bênção com uma oferta. Não, você oferta porque você é um filho maduro. A Deus, um sacrifício financeiro não dá. Mas sem abrir margens para essas superstições. No dia que Lutero se manifesta, haviam 17 rotas para visitar 17 túmulos de apenas 12 apóstolos do Cordeiro. Como é que é possível isso? Só que cada uma dessas rotas você só entrava lá para ver o suposto osso do suposto apóstolo se pagasse um dinheirinho, um pedágiozinho para Roma. E aí Lutero se manifesta dizendo, não, tem 17 lugares de peregrinação, mas só tem 12 apóstolos do Cordeiro, não se referindo aos apóstolos do corpo de Cristo. Enfim, nesse contexto, eu tenho uma afirmação para te dizer: Deus não está com problema com Satanás.
Deus não está guerreando com Satanás lá no céu. Satanás não enche o saco de Jesus lá no céu. Satanás não está com queda de braço com Jesus no céu para a campanha da sexta-feira. Não está, cara. O Ying e o Yang vão catar coquinho. Vai plantar batata. Diga, Deus está acima do bem e do mal. Está numa posição de neutralidade. Aleluia. Está numa posição de justo juiz. Deus não é o bem. Antes que você me arremesse telha, Deus não é o mal. Deus estava no céu, coçou a sobrancelha e Ele criou dois conceitos. Ele criou dois elementos. Diga, Deus criou duas coisas abaixo dele. Ele criou o bem. Ele criou o mal. Ele criou o ferreiro que funde o ferro. Ele criou o destruidor. Ele criou abaixo dele o bem e o mal. Se criou para destruir, se criou o mal, se criou o bem e se tornou mal. Outra noite a gente discute o sexo dos anjos. Outra aula. Mas ele criou o bem e o mal. E ele personificou o bem e o mal em uma árvore. E um fruto. Imagine você uma pera. A mais saborosa que você jamais comeu na sua vida. E essa pera tinha as cores do arco-íris. E quando você pegava essa pera e mastigava, tinha sabor de milkshake. Sabor menta. E botou no Éden essa árvore e esse fruto. E deu o nome. Árvore do conhecimento do bem e do mal. E falou, corintianos que moram aqui no Éden. Você, especialmente você, Adão. Principal torcedor do Parque São Jorge. Você, Eva, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Como era corintiano, comeu. Brincadeira. Como ele comeu, ele se tornou conhecedor do bem e do mal. Aí tu vai pregar na Europa, nos ambientes acadêmicos teológicos, tu escuta o camarada dizer assim, não, Deus sabia que o homem tinha curiosidade para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e em algum momento Deus iria provavelmente autorizar Adão e Eva a comer da árvore do bem e do mal, mas naquele momento esse fruto estava verde, esse fruto não estava maduro para ser comido. Não, você escuta isso em ambiente acadêmico teológico, você, se você grita, você bate, de onde que o cara tirou isso? Da imaginação dele, do sofisma. Né? Até que há ainda precedente teológico para uma bobagem dessa. Tu tem que escutar aquilo ali e no final comer com ele sem enforcá-lo no pé de goiaba. Mas abre-se também um mundo de conjecturas. Só que o fato é que não era para fazer e fez. Diga, pecou. E o fato de Satanás ter sido derrubado do céu e caído no Éden e caído na terra não quer dizer que Satanás tem poder sobre Adão e Eva. Mas o fato de Adão e Eva ter pecado contra Deus quer dizer que agora Satanás tem acesso a eles. Porque apanhou no céu, o que tinha que acontecer com essa serpente antiga? Dragão de 7 cabeças, 10 chifres e 7 diademas. Ele tinha que apanhar no Éden agora. Já não apanhou no céu? Apanha de Adão e Eva no Éden. Adão e Eva tinham plena condição de autoridade, Marshall, domínio dado por Deus sobre o planeta Terra. Pastor, existe vida em outro planeta? Eu sei lá. Se tiver, qual o problema? A terra foi dada aos homens. Aleluia. E se eles invadirem em nome de Jesus, vai embora, miserável. Qual o problema? A terra foi dada aos homens. Adão tem jurisprudência. Satanás podia ter caído em qualquer outra região. Caiu no Éden e seduziu Eva. Adão, no seu silêncio, sua passividade, legitimou que Deus não queria ser legítimo. Por isso Jesus, o Filho de Deus, Hebreus capítulo 1, o unigênito, depois ele ressuscita dos mortos como primogênito, ele precisa assumir a forma humana para vir corrigir o erro do pecado original. Se um avestruz do Éden tivesse mastigado aquela fruta, que na minha imaginação é pera, com as cores do arco-íris e sabor menta, mas você tem liberdade artística para imaginar a árvore do conhecimento do bem e do mal da forma que você achar melhor. Se um avestruz tivesse mastigado aquilo lá e comido algo que Deus disse, vejam, mas não toquem, não pode comer. Se o avestruz tivesse desobedecido, como é que seria a redenção do planeta Terra? Como é que seria a restauração do Éden? Como é que seria a restauração? Primeiro, não teria acontecido nada, porque Deus não deu autoridade para o avestruz, só deu para Adão. Mas hipoteticamente eu poderia ilustrar e brincar com vocês dizendo que Jesus viria em forma de avestruz para remir o erro do avestruz.
Mas como a avestruz não tinha autoridade, Satanás não teria tido vitória nenhuma. Porque o homem tinha autoridade de Deus, e o homem pecou, o caos se estabeleceu. O equilíbrio se estabeleceu. Diga, Deus não é o bem. Deus não é o mal. Ele está acima disso, mas o bem e o mal são reais. O mal que eu não quero fazer, faço. O bem que eu prometi fazer, acabei não fazendo. Mas se eu alimentar a minha carne, eu vou frutificar os frutos da carne. Se eu alimentar o meu espírito, eu vou frutificar os frutos do espírito. Aleluia! Só que quem está em guerra com Satanás, irmão? Não, os anjos não estão. Miguel também não. Eles guerrearam lá em Apocalipse 12. E Miguel e seus anjos deu coro em Satanás. E ele perdeu e foi precipitado, foi derrubado do céu para a terra. Aonde Satanás, quando está no eBay, fazendo compras no Mercado Livre, põe o endereço postal dele para entregar as encomendas que ele está comprando na internet, com cartão de crédito clonado. No inferno. Aonde Apocalipse 12 diz que ele atua, opera, seduz, engana, rouba, mata. Diga, na terra e no mar. Vou terminar a leitura, nós vamos fazer algumas considerações. Vou ler novamente o que já foi lido, o 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada de diabo, Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado, derrubado, empurrado para a terra. E os seus anjos foram lançados com ele. Ele estava no céu. Onde é que ele está agora? Na terra. Para ele ir lá nos acusados, lá do trono de Deus, como fez com Jó, ele entra pianinho. Todo humildezinho diante de Deus. Porque Deus não está em guerra com ele. Quem está em guerra com essa coisa ruim? A humanidade. Os descendentes da mulher, a semente da mulher. É Adão e Eva que estão em guerra com essa serpente. Essa guerra não é de Deus com o diabo. Deus está infinitamente acima de Deus. E no final do Apocalipse diz, quando as nações verem que aquilo ali era o carcará, coisa ruim, o pé redondo, vão desprezar ele e dizer, puxa, essa coisa insignificante, deu todo esse problema na história da humanidade, é essa coisa insignificante. Porque, claro, vão comparar Deus a ele. Deus está muito acima dele. Aleluia! Para ele ir lá acusar Jó, ele tem que ir lá humildezinho, na hora que os filhos de Deus são reunidos. O fato dele nos acusar não quer dizer que ele tem acesso ao céu nos dias de hoje, como tinha na eternidade passada. Ele nos acusa do mar, da terra, de qualquer pé de goiaba aí na encruzilhada. Ele nos acusa, mas relaxa. Hebreus nos garante, não é para pecar, corintiano. Mas se porventura pecar acidentalmente, creia que temos um advogado, mediador, junto ao trono da graça, junto ao trono da paz, Jesus, homem que ressuscitou. É importante o adjetivo, Jesus homem ressurreto, que nos intercede por nós junto ao trono da graça. Versículo 10, e ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora chegada está a salvação, o poder, tradução pentecostal diz força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Aleluia! Cristo, o ungido, e o poder do seu ungido, o Cristo, o Messias. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Duas armas de guerra. Na verdade, são três armas de guerra nesse texto. Diga, o sangue do Cordeiro, a nossa fé, em Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 3, a nossa fé, em Romanos 3, que ele nos fez justiça de Deus, pela fé. A nossa fé, o sangue derramado na cruz do Calvário, preço pago para resgatar a nossa alma. Nossa certeza e convicção do sangue de Jesus, o Cordeiro perfeito, o Cordeiro pascal que tira o pecado do mundo. A profecia de João Batista a Jesus nas águas do Jordão. João Batista estava com água pela canela e disse, tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A fé nesse sangue e nessa verdade bíblica de que Jesus é o Messias. Primeira arma. Segunda arma para nós essa noite, para a igreja na sua história, a palavra do seu testemunho. Diga, eu creio. Eu creio. Por isso profetizo. Nós cremos. Por isso profetizamos. Por isso profetizamos. Se com a tua boca creres, no teu coração e não duvidar, e com os teus lábios
se com a tua boca confessares e no teu coração creres que Jesus o ressuscitou dentre os mortos, serás sozo, salvo, Aleluia! liberto, ressurreto. A palavra ali é sozo, será salvo. Vários textos que falam agora sobre a confissão da palavra da fé, a confissão da palavra bíblica. É quando o logos deixa de ser logos e começa a se tornar rema, começa a se tornar viva. Então a terceira arma de vitória, está disposto a morrer por essa verdade, e não amaram a sua vida até a morte. Se você está disposto a morrer por essa causa, o que Satanás vai fazer para te manipular? Porque muitas vezes os cristãos são inconstantes, porque eles ainda não morreram para essa vida, ainda não estão dispostos a morrer por essa verdade. Então é o terceiro ponto de ataque, influência e vulnerabilidade. Mas essas três armas são as armas pelas quais eu e você podemos derrubar dragões essa noite. Amém! Seja na saúde, na finança, no casamento, na briga, na vizinhança, até aquela sogra, aquele sogro, vão ser tocados pela glória de Deus. Pelo que alegrai-vos, ó céus, alegrem-se vós que habitam neles. Ai dos que habitam na terra, ai dos que habitam no mar, estão lascados. É hoje. Porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Aleluias! Quem é mais poderoso do que Satanás? Quem é mais poderoso do que Satanás? Qual é o elemento que nós temos, tanto nós quanto Satanás, que é mais poderoso do que ele? Diga, o tempo. O tempo é mais poderoso do que Satanás. Por isso que nas mitificações pagãs e idólatras sempre existe um demônio de tempo, Cronos, ou algum outro nome de alguma outra mitologia relacionada a fazer do tempo um objeto de culto idólatra e pagão. Satanás tem medo do relógio, Satanás tem medo do tempo. Apocalipse está dizendo, Satanás caiu na terra e ele está tomando Lexotan, e ele está ansioso, e ele está aperreado, e ele está preocupado. Por quê? Porque Satanás sabe que tem pouco tempo. Aleluia! O tempo é mais poderoso do que Satanás. Tem que desconstruir na tua mente uma ideia de que Satanás é mais poderoso que você, minhoquinha de Jeová. Tem que destruir na tua mente uma ideia de que você é pobre, é fraco, como tantos protestantes, né? Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. É, teologia de lambeção de ferida, teologia de autocomiseração. Muito bom para os 1500 da era cristã, mas não serve para a igreja da atual reforma do entendimento apostólico. Aleluia! Essa musiquinha não serve mais no nosso cenário dos dias de hoje, porque nós somos numa outra maturidade de uios, filhos de Deus maduros, e não mais filhos de Deus sobreviventes, que têm a fé em Jesus e estão aqui na terra sobrevivendo a Satanás, porque Satanás é poderoso, mas eu não vou perder a minha fé, eu sou eleito. Aí tem que forcar no pé de goiaba, miserável corintiano. Corintiano não, desculpa, palmeirense. Eu vou mudar porque aí os irmãos sorriem mais para mim. Depois ninguém me dá a parte no final do culto, eu fico depressivo. Brincadeira. Seguimos ao texto. Aonde que ele caiu? Na terra. Aonde é que ele opera, atua, influencia? Diga, ai! Ai! Dos moradores da terra. Dos moradores. Ai! Ai! Dos moradores do mar. Dos moradores do mar. Nesse versículo 1 do capítulo 13, quando ele vem com 10 diademas, ele vem da onde? Do mar. Do mar. Acabamos de ler logo no início. Ele surge como uma besta do mar. A diferença é que aqui no 12 ele tem 7 diademas e no 13 ele vai ter 10 diademas. Está ligado às alianças das nações, às alianças geopolíticas de países para estabelecer o reino do anticristo, para resistir à igreja, está ligado a muitas coisas. Mas o fato é que Satanás já caiu do céu. Aleluia! O céu é livre da influência demoníaca. O céu é livre da jurisprudência satânica. Houve lá no céu um problema, Deus teve que administrar e não perdeu a sua alegria, a sua paz, e não deixou de ser Deus por isso. Ele é inabalável. Deus não foi pego de surpresa. Assim como antes de Deus dizer, haja luz, ele já havia dito lá em Hebreus capítulo 1 que haveria cruz, sem problema nenhum. Quando Satanás está se rebeliando, quando os anjos estão tomando para si das filhas dos homens para coabitar com elas, e nascer néfilis e coisas esquisitas, Deus não está nem aí, tomando margarita no Caribe. Relax.
Tudo sob controle. Diga, inabalável. Ele está acima do bem. Ele está acima do mal. Agora o homem está guerreando com o demônio. E o demônio está guerreando com o homem. E o pior, foi Deus que estabeleceu isso. Escuta aqui, Eva, sua aluna. Tua descendência esmagará a cabeça. E você, serpente, vai mudar o teu corpo. Vai ter uma macro mutação. Você agora vai rastejar sobre o ventre. Vai comer pó todos os dias da vida. E você, serpente, vai lhe morder o calcanhar. Deus está estabelecendo uma guerra. Deus não está nessa guerra. O homem fraco, necessitado, vaso de barro, porém a excelência, a glória, ele colocou instrumentos vulneráveis e cheios de defeito como eu e você. O homem se humilha, jejua, ora, pede perdão, clama a mim, e o Senhor então responde. Você adora a Deus e não a anjos, mas em resposta a essa adoração vertical, ao único que vive e reina para todo sempre, Baruch Hashem, o eterno, acima de todas as coisas, quando você o adora verticalmente, ele dá ordem aos espíritos ministradores. Aleluia. Ele dá ordem aos anjos de Deus para entrarem numa guerra que não é de anjo. Os anjos de Deus é numa guerra que é minha. Os anjos de Deus é numa guerra que é sua. E os anjos de Deus vêm nos ajudar na terra. São reais. E você não pode viver alienado dessa realidade do mundo espiritual. O anjo não vem porque você precisa. O anjo vem porque você clamou. Hoje não é porque você confia, é porque você fez um sacrifício, uma oferta no altar. Você usou a sua fé, você substancializou a sua fé. Com palavra, com ações de graça, com a aeróbica de Jesus, no louvor animado da igreja. Mas no final de tudo isso, você substancializou a sua fé com uma oferta. Verdade. No gasofilácio. Poder do sacrifício. Honra a Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia! Hebreus 1, 9 e 10. Não são, pois, os espíritos ministradores, anjos enviados, ao contrário, não são, pois, os anjos, espíritos ministradores enviados à terra para servir aqueles que herdaram a salvação? Essa guerra não é de anjo, diga, essa guerra é minha. Porque quando Satanás estava no céu, guerreando com Miguel e os anjos, diga, os anjos já venceram. Os anjos já venceram. Satanás já foi derrotado do céu. Aleluia! E Satanás, para ser derrotado na terra, Jesus teve que vencer com uma vida santa, com uma vida de obediência, com uma vida de plena comunhão com o Espírito Santo de Deus. E o Espírito humano de Jesus, o Messias, em íntima comunhão com o Pai, através do ministério do Espírito Santo. Jesus viu Satanás cair uma vez ou muitas vezes? Não sei qual foi a primeira vez que Jesus amarrou Satanás. Para mim, tenho de convicção, foi no deserto, naquele jejum, das 3 tentações que o Satanás veio tentar Jesus. Ali Jesus deu o primeiro nó para começar a amarrar Satanás. Talvez o último ataque e a última vitória de Jesus na sua manifestação humana, cheio de comunhão com o Espírito Santo, seja no Getsemane, suando sangue. Escuta aqui. Nem ao menos 1 hora vocês podem vigiar e orar comigo? Dormiram? É o Pedro, é o Tiago, é o João, até o barquinho estava roncando no Getsemane. Eu agora vim para essa hora, para morrer e ressuscitar. Mas Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contanto seja feita a tua vontade, não a minha. Talvez ali seja a última vitória de Jesus, o ministério terreno sobre Satanás. Quando ele rende o seu espírito de obediência, morre e ressuscita. Ressuscita, triunfante e poderoso no céu. Diga, Jesus venceu. Jesus venceu. Para que a minha fé, na sua vitória, seja a minha vitória. Aqui e agora. Diga, o texto bíblico é o mesmo. Diga, o texto bíblico é o mesmo. O texto bíblico o Logos é o mesmo. O Logos é o mesmo. A revelação bíblica, o Rema, é diferente. De cada grupo denominacional, de cada igreja, de cada denominação, de cada movimento cristão ao longo de 2000 anos de história. E a aplicação prática é diferente. Porque o camarada que é universalista, ele vai ler essa verdade que diz que Jesus morreu por todos e vai dizer, eu não preciso ter minha experiência de fé pessoal, é universal. Eu posso continuar vivendo em pecado e que eu vou para o céu, porque o sacrifício de Jesus foi universal. Então, o texto que ele lê é o mesmo. A revelação pessoal e a aplicação prática é diferente. Verdade. O calvinista vai ler a mesma verdade bíblica e vai dizer, isso não é para toda a humanidade, é só para um balaio de pessoas que Deus elegeu para a sua alegria, porque existe um outro punhado de pessoas que Deus elegeu para a sua ira e vingança pessoal. Digo, o texto é o mesmo,
o Logos. O rema e a aplicação prática desse grupo teológico já é diferente. O outro vai dizer, não, o negócio é livre-arbítrio. Deus está ali, a verdade é essa, mas você é responsável em dar a resposta de arrependimento ou não. O tempo não me permite fazer todas as conjecturas. Mas o fato é que a igreja está dividida entre um grupo de pessoas que diz: Jesus venceu e a vitória dele é a minha preguiça de ficar em casa assistindo Netflix e não precisar fazer mais nada, porque ele já fez por mim e eu tenho que ficar de braços cruzados sobrevivendo enquanto cristão no meio de uma sociedade corrupta e cheia de demônios. Isso é um grupo teológico que existe aí nas prateleiras do supermercado gospel. E existe uma outra verdade, que eu acredito ser a minha verdade, ser a mais próxima do que Jesus tinha em mente com seus apóstolos. Diga, ele venceu, e eu tenho que vencer. Da mesma forma como ele venceu. Como eu não tenho forças para vencer, ética e saúde moral como ele tinha, pela minha fé no que ele fez, a vitória dele se torna a minha vitória. Mas eu sou responsável por esse exercício de fé individual e pessoalmente. Há um grupo teológico que vai ler esse texto e vai dizer assim: Satanás caiu no céu, vamos para a prostituição, vamos para a cachaça, vamos para a pornografia, vamos para os pecados. Ele já não caiu? Eu creio que ele caiu. Aí existe um outro grupo teológico que vai dizer: Satanás caiu, e para que ele caia aqui e agora, na minha vida, é a minha fé honrando quem é Jesus e o que Jesus fez. Para que o mesmo poder que ressuscitou a Jesus me ressuscite. Aleluia! Para que o mesmo revestimento que veio no Jordão venha sobre a minha casa, aleluia, sobre a minha família, sobre a minha empresa, sobre o meu hospital, sobre o meu casamento, sobre a minha igreja local, sobre a minha congregação. Eu particularmente creio que essa é a atitude madura dos filhos de Deus. Por isso muitos teólogos abobrinhas ficam dizendo: não precisa fazer batalha espiritual, não precisa guerrear, não precisa orar, não precisa interceder, já está tudo consumado. É óbvio que está consumado, graças a Deus que está consumado, porque senão nós estávamos tudo lascados, esperando o Messias vir. Ainda bem que está consumado, e o fato de estar consumado não me livra da minha responsabilidade de me unir ao mesmo Espírito que ressuscitou Jesus. Aleluia! E o fato dele já ter feito bem feito de uma vez por todas, me obriga a me apropriar pela fé daquilo que ele já conquistou. Aleluia! Que é o potencial ao alcance daqueles que creem. Ora, terminemos o capítulo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz um homem, um varão, Jesus o Messias. Chame essa mulher de... Alguns vão chamar de igreja, outros vão chamar de Israel. Eu vou chamar ela de Maria. E foram dadas às mulheres 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo. Temos uma equação matemática aqui, outro dia eu falo sobre isso. Fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher a água como um rio, para que pelas correntes a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e abriu a boca, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Veja que aqui tem uma ordem para a terra ajudar a mulher. E existe um rio de iniquidade, um rio de pecado. Queremos falar aqui sobre o rio de Satanás, que foi inaugurado como um monumento na cidade de Colônia, na Alemanha. E é dessa cidade que nasce Marx, e vai dar origem ao marxismo. Podemos falar tantas coisas sobre um rio de pecado, um rio de iniquidade, que o tempo não me permite. Ultimamente ligado com essa descrição profética do rio. O fato é que lá no Éden, Adão recebeu uma ordem. Diga: Adão, do suor do teu rosto comerá teu pão. Terra, olha para Adão, terra, entrega a ele cardos, abrolhos e espinhos. Então o mesmo Deus que estabelece uma guerra entre Eva e a serpente, a descendência de Eva e a serpente, os seus demônios, é o mesmo Deus que estabelece uma guerra entre Adão e a terra e Adão. Mas agora a terra ajuda Maria, ajuda José, ajuda Jesus, escondendo no Egito, para que a serpente não o localizasse, e fazendo com que esse rio de iniquidade, em algum determinado momento da história da humanidade, fosse engolido pela terra que abriu a sua boca para tragar o rio que o dragão vomitava dos seus lábios. O que é um rio que vomita do lábio? Diga: ministério profético demoníaco, ou ministério profético de Deus. A Bíblia diz que do hálito da sua boca destruirá o Satanás. Que hálito da boca de quem?
há da boca de Deus através dos seus filhos, uma geração e uma companhia de profetas e apóstolos maduros, Aleluia. cheios de entendimento para coletiva e em unidade profetizarmos. Porque a igreja reza, não vence, porque não faz em unidade. Porque que fizermos em unidade, iremos governar Amém. as nações com o poder da palavra. Amém. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, dos seus descendentes, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aí eu não faço parte dessas igrejas de batalha espiritual, por isso que Satanás mexe comigo. Bom, então você não faz parte dos que guardam o mandamento de Deus e dos que guardam o testemunho de Jesus. Porque Apocalipse capítulo 12, versículo 17 diz que se você faz parte desse balaio de gado, de descendentes da mulher, sementes de Eva, que guardam os mandamentos de Deus, ou que se esforçam para viver em santidade e tentar obedecer o que está escrito na palavra de Deus, apesar de que muitas vezes pecamos e somos inconstantes em nossa jornada de fé, e que tem o testemunho de Jesus, diga, inevitavelmente. Você não precisa ir no congresso de batalha espiritual. Satanás te odeia. Ele quer te destruir. Se ele está ativamente contra a tua vida financeira, se você está ganhando dinheiro e a tua vida financeira está fundamentada nos valores do sistema babilônico, no fundo você é cúmplice de Satanás e das suas falcatruas, aí é uma outra conversa para um outro dia. Mas se você começar a honrar a Deus, vai acontecer resistência no mundo espiritual. E qual o problema de ter resistência no mundo espiritual? Diga, assim como Jesus saiu com 70 uios, filhos maduros de Deus, para manifestar o reino, para pregar o reino, para expandir o reino, para fazer com que um rio de águas vivas que jorra do trono de Deus flua do nosso ventre, toque na eternidade. E quando eles estavam nessa manifestação coletiva de unidade de apenas 70 intercessores maduros, 70 apóstolos do corpo de Cristo, não mais apóstolos do Cordeiro, 70 comissionados, embaixadores do reino, 70 discípulos evangelistas cheios do fogo, do poder de Deus, indo de casa em casa. Quando eles estavam ali, naquela frequência, naquela unidade, naquela verbalização de fé, naquela incubação de fé criativa e manifestação do reino dos céus, Jesus disse, eu vi Satanás se lascando. Eu vi Satanás caindo do céu. Abra sua Bíblia rapidamente em Lucas 10. Eu sei que o nosso inimigo é o relógio, é o tempo, né? Assim como Satanás tem um problema com o tempo, nós também temos. Principalmente quando o Becker prega. Mas você vai ler Lucas 10 na sua casa muitas vezes, ok? Versículo 1. Depois disso, designou Jesus ainda outros 70, mandou-os vendo a sua face, de 2 em 2, as outras cidades, lugares, onde eles haviam de ir. E disse, grande em verdade é a seara, mas poucos são os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua obra, para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros no meio de lobos, e não levais bolsa, alforje, sandálias, ninguém salteis pelo caminho. Em qualquer casa por onde entrares, digam primeiro, paz seja nessa casa. Se houver ali algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não houver, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo, bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrares e vos receberem, comei do que vos puserem diante. Curem os enfermos que nela houver e digam-lhes, é chegado a vós o reino dos céus. Então esse reino dos céus chegou com João Batista no Jordão, chegou com Jesus e está chegando agora com 70 Zé Ninguéms. 70 anônimos, que o nome, a história guardou, mas não ficaram famosos. 70 profetas de bermuda. 70 adoradores e intercessores. Diga, 70 filhos de Deus, maduros, desconhecidos e anônimos. E se o reino de Deus chega a uma cidade através de 70 Zé Orelha Seca, diga, chegará a Guarulhos. Através da minha voluntariedade, através da minha instrumentalidade, através da minha casa, porque eu e minha família serviremos ao Senhor. Mas a questão é a unidade e o entendimento bíblico correto. Versículo 17. Voltaram os 70 com alegrias, júbilo, regozijo, dizendo, Senhor, Senhor, Quírios, pelo teu nome, até os demônios nos sujeitam. Diga, no nome de Jesus, até Satanás obedece. E disse-lhes, eu vi Satanás como um raio caindo dos céus.
E eis que vos dou o poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos causará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos malignos. Alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro dos céus. Aleluia! Quando Jesus está dizendo, eu vi Satanás cair do céu, eu poderia traduzir assim, ó. Eu vi Satanás cair para o céu na eternidade passada, quando Miguel e seus anjos estavam lutando com ele e ele precipitou para a terra. Não estaria errado esse entendimento. Quando Jesus diz, eu vi Satanás caindo do céu, ele pode estar trazendo à memória dele a descrição de Isaías 14. Jesus pode estar trazendo à memória dele a descrição de Ezequiel 28. Mas o fato é que naquele dia, naquela província, naquela região, um trono de iniquidade demoníaco, regional, da Palestina, de Jerusalém, daquelas cidades circunvizinhas, caiu. Quando os filhos de Deus, maduros, saíram para a rua para evangelizar. Saíram para curar, para expulsar, para cantar nas praças, para levantar altares de oração nos cinemas, nos shopping centers. Quando você se reúne numa Starbucks com 3 ou 4 irmãos para fazer uma reunião de célula, para fazer uma reunião de louvor e adoração, e um tempo de discipulado, um tempo de mentoria, um tempo de tirar dúvidas e perguntas. Quando você se reúne no shopping, quando você está dentro de um ônibus, ouvindo louvor e adoração com o seu Walkman, existe apenas 5% da sua bateria do celular, mas você começa a sentir a glória de Deus, a unção de Deus ali naquele ônibus. Satanáses, luciferizinhos, demônios de nomes esquisitos, CNPJs e RGs estranhos começam a ser destronados. Não me importa se era um demônio de 3 chifres, de 7 chifres, de 10 chifres ou de 200 chifres. Não importa a hierarquia. Não quero saber a patente. Não quero entrevistar ele na sessão do descarrego de sexta-feira à noite. Não quero fazer um culto em função dele. Quero fazer um culto em função da manifestação da glória do Senhor. O fato é que quando 2 ou 3 se unem com violência profética, com o espírito arrependido, com o coração quebrantado, espírito contrito, a glória do Senhor se manifesta entre eles. Eu vou para junto do meu Pai que está nos céus, mas fique tranquilo, não vos deixarei órfãos, não vão ficar sozinhos. Eu orarei ao Pai e Ele enviará o Consolador, o Paracletos, o Espírito Santo. Ele vos fará lembrar de todas as coisas que vos tenho ensinado. Aleluia! Então, se Jesus está falando do Satanás que caiu na eternidade passada, ou se Jesus está falando do Satanás que caiu 5 minutos atrás na Palestina, porque 70 discípulos maduros saíram para obedecer o comissionamento que ele deu, diga, não importa, eu sei que Satanás vai cair na minha vida financeira, vai cair no meu casamento, vai cair na minha saúde, vai cair na minha casa, vai cair na minha igreja, vai cair na minha cidade. Eu sei que Satanás vai cair na minha nação. Conforme o nível de impacto, o número de intercessores e a maturidade dos cristãos daquela geração, naquele período geográfico é correspondente. Você não vai orar por um negócio para resolver o problema da geopolítica sem a unidade correspondente. Ah, mas Elias orou e fogo do céu caiu. E tinha 70 mil anônimos jejuando, orando em segredo para fortalecer ele. Ele achava que era ele sozinho, mas tinha 70 mil intercessores por trás. Não, Daniel orou e caiu. Sim, mas havia uma nação escrava esperando que a profecia de Jeremias se cumprisse. 70 anos de cativeiro e então o Senhor os retornaria para Jerusalém. Então a incubação de fé coletiva se faz necessária. Eu quero que você se coloque em pé. Solte os objetos nas suas mãos e comece a visualizar a glória do Senhor. Eu não sei qual é o trono de iniquidade, qual é o trono de abominação pecaminosa nessa região, dessa cidade, dessa cultura, desse país, desse povo. Mas eu sei que quando Deus encontra filhos e filhas maduros em unidade, falando e profetizando a mesma coisa, tronos de Satanás caem. Sabe qual foi a última vez que você assistiu pela televisão um demônio caindo em forma de relâmpago do céu? Você assistiu pela TV? Agora. Alguns anos atrás. Num feriado de carnaval. Quando o Papa Bento XVI convocou toda a imprensa. E ele disse, por causa de muitas coisas aqui no Vaticano, nos bastidores, por causa do escândalo financeiro do Banco do Vaticano e por causa de um monte de outras coisas,
Eu, Papa Bento XVI, renuncio ao meu papado em vida. Quando ele deu essa notícia, saiu nas costas dele, na Basílica de São Pedro, relâmpagos, trovões. Procura no Google, procura no YouTube, saiu na TV, saiu nos jornais. Diga, naquela hora em que ele tomou a decisão de renunciar, um Satanás regional, ali na vizinhança do Vaticano, caiu. Não foi o grande ou o único Satanás que caiu. Foi um demônio regional. Eles podem se organizar e podem se fortalecer novamente. Ou eles podem se enfraquecer. É uma luta por território, por mentes, por corações, por psique. Feche os seus olhos e respire, Senhor. Eu vou te dar o último versículo antes de nós começarmos a orar. Devagarzinho, com volume aí. Por que Jesus veio à Terra? Por que Deus o Pai enviou Jesus à Terra? Você vai me dizer, João 3,16, diga, repita em voz alta. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi assim que nós aprendemos ou não foi? Se eu te disser que essa resposta está manca, se eu te disser que essa verdade é incompleta, se eu te disser que isso é quase uma mentira, você vai me chamar de herege com todo carinho, porque você me ama. Mas eu tenho que botar na tela. Digita para mim aí. 1 João, capítulo 3, versículo 8 a 10. Diga, não está errado Jesus vir à terra para nos salvar. Só não está suficiente. Só não está completo esse entendimento. A era evangelística da igreja ficava feliz com essa resposta, mas a atual reforma do entendimento apostólico profético, essa resposta está incompleta. Diga, Jesus veio à terra para que uma grande família, repita, para que uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus seja estabelecida. Jesus morreu e ressuscitou para me salvar e para que eu caminhe na mesma glória que ele caminhou, para que eu reflita o mesmo poder que o Pai refletiu através dele. Onde é que está isso na Bíblia? 1 João, capítulo 3, versículo 8, 9 e 10. Repita em voz alta comigo. Vamos ler todos juntos. Quem comete o pecado? Desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. O Filho de Deus não veio à terra para me salvar. O Filho de Deus veio à terra para me salvar. Volta no 8. Veio à terra para me salvar também, porque sem a salvação em Jesus é a porta do reino dos céus. A salvação em Jesus não é o suficiente, não é o reino inteiro, mas ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Quem comete pecado é do diabo. Pastor, eu peguei essa semana, eu sou do diabo. Não, essa tradução no original teria que dizer assim, ó. No original o sentido ali é: quem pratica deliberadamente pecado sem nenhum senso de arrependimento, de contrição ou de quebrantamento. Essa seria a tradução mais correta desse versículo. Porque senão o cara entra em crise dizendo: puxa, eu sou de Satanás, eu peguei 10 dias atrás, quando saí do jogo do Corinthians, voltando para casa. Então, aqui é quem comete pecado deliberadamente, sem nenhum senso de arrependimento, sem aquela vozinha do Espírito Santo que o convence da justiça, do juízo, do pecado. Ok? Então, um dos motivos pelo qual Jesus veio, diga, para desfazer ou destruir as obras do diabo. Versículo seguinte, leia comigo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente, a semente de Deus, permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. É a mesma coisa do versículo anterior. Não é que você não vai cair em tentação, mas quando cai, rapidamente busca o arrependimento. Versículo 10.
Nisso são manifestos os filhos de Deus. E nisso é manifesto os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Então é um reino com palavras, mas é um reino com atitudes e ações concretas, visíveis. Nós temos o comissionamento de materializar o reino de Deus e a sua justiça aqui na terra. Irmão, eu sei que tu está com fome, irmão, mas eu estou atrasado para pegar o ônibus. Eu vou orar para Deus mandar alguém para te alimentar. É uma boa oração, né? Você podia orar por qualquer outra bobagem. Uma oração boa, excelente para um religioso. Porque os filhos de Deus maduros, eles, se tiverem condições, alimentam aquela pessoa. Se não tiver condições, vai dizer o quê? Irmão, eu também estou passando fome, estou tão lascado quanto você. Vamos se unir aqui, que nós dois estamos na mesma necessidade, vamos esperar Deus mandar a provisão. Muito mais do que a ação, a atitude prática correspondente. Diga: Jesus veio ao mundo para me salvar, mas para me tornar filho de Deus maduro, para que juntos venhamos a manifestar o mais alto nível de glória, de unção, de poder do Espírito Santo de Deus, para pôr em liberdade toda a criação que geme com dores de parto, esperando pela manifestação da glória do Pai nos filhos maduros. Romanos capítulo 8, versículo 26, 27, 28, 29 em diante. Fecha os seus olhos, abre o teu coração e comece a falar com Ele. Por enquanto, sem música. O céu hoje está livre dessa influência e rebelião de Satanás. Deus pensa no céu e imediatamente as coisas são obedecidas no céu. Mas Deus pensa no céu e na terra há uma resistência à vontade de Deus. Deus pensa no céu e dá um decreto no céu, e Deus grita no céu, até essa palavra e essa vontade de Deus no céu se materializar na terra. Tem uma resistência demoníaca, seja principado, potestade, tronos, espíritos dominadores. Existe o livre-arbítrio do homem, existe um coração obstinado, idólatra, teimoso, rebelde do ser humano. Existe uma série de fatores e de elementos que fazem com que diariamente a vontade de Deus se cumpra na vida de milhares de pessoas. E diariamente a vontade perfeita de Deus é frustrada, abortada e não se cumpre na vida de milhares de pessoas, por causa dessa diferença entre Satanás ter sido expulso dos céus e derrubado na terra. É aqui na terra a batalha, é aqui na terra a guerra. Jesus veio para desfazer e para nos dar todas as ferramentas necessárias para nós nos unirmos a Ele e continuar o seu ministério aqui na terra. Diga: eu sou a extensão e a continuidade do ministério de Jesus, o Messias, aqui na terra. Eu sou as mãos de Jesus, os pés de Jesus, a boca de Jesus, os olhos de Jesus, para ir pregar, curar, alimentar, limpar, fazer curativo, agasalhar, visitar o presidiário ou qualquer outro tipo de necessitado, como órfão, viúva, estrangeiro que peregrina em nosso meio. Diga: eu sou a continuação do ministério de Jesus para ressuscitar mortos hoje. É através da oração da igreja que Ele vai fazer e faz. Eu sou a extensão do ministério de cura e de libertação de Jesus hoje. Diga: assim como Jesus e seus seguidores viram Satanás caindo do céu como um relâmpago na Palestina, eu e minha casa veremos diversos demônios de diversas hierarquias, de diversos nomes caindo nas mais diversas circunstâncias do nosso dia a dia, financeira, saúde, amorosa, existencial, na educação, na política, na igreja, na religião. Existem demônios entronizados em algumas convenções que precisam cair como um raio. Existem nos bastidores religiosos de algumas máquinas administrativas, eclesiásticas, evangélicas, católicas ou pagãs, demônios que precisam cair.
Feche os seus olhos e respire e comece a falar com ele. Aleluia. João 17, 15, 19, Jesus ora para sermos santificados na terra, na verdade. O nosso Espírito, Senhor, ao teu Ele viveu e vivenciou Lucas 10. Ele viu Satanás caindo do céu. Ele lembrou de Satanás caindo na eternidade passada. E ele comissiona um grupo de pessoas a mudar o mundo, a transformar o mundo. Muito mais do que a teologia da salvação, é a teologia da salvação seguida da teologia do reino de Deus, que transforma comunidades. Satanás hoje opera na terra, opera no mar. Ai dos que habitam na terra e no mar. O céu está livre da influência demoníaca. Lá tem festa, lá tem alegria quando o pecador se arrepende na terra. É na terra que temos que guerrear, batalhar, lutar e continuar destruindo as obras de Satanás. Não por nosso próprio moralismo, não por nossa própria força, não porque temos em nós a santidade que Jesus tinha nele, mas pela nossa fé na sua obra redentora. Porque cremos nele e estamos posicionados com ele e posicionados, escondidos em Jesus. Somos feitos justiça de Deus. A partir dessa experiência, dessa convicção, dessa verdade, não haverá nenhum tipo de arrebatamento sem primeiro haver o mais alto nível de manifestação da glória de Deus nos filhos maduros. E eu creio no arrebatamento, e eu creio que vamos sair voando nos ares, creio que vamos nos encontrar com Jesus. Creio na literalidade de Tessalonicenses. Creio que isso não acontece antes da tribulação. Creio que isso acontece ao longo da tribulação, para purificar a igreja carnal. Mas creio literalmente no arrebatamento. Só não vivo em função dele. Vivo em função de treinar uma geração de cristãos maduros, cheios do poder de Deus, para experimentar o que Pedro, Tiago e João experimentaram. Se através de 70 Zé Ruelas na Palestina, o mundo que estava de cabeça para baixo começou a ser colocado de cabeça para cima, a esperança, a salvação, o evangelho do reino começou a se espalhar pelo planeta. Imagina através de uma multidão de filhos maduros nesse tempo do fim. Jesus não fugiu, não foi embora, ele voltou aos céus para estabelecer o seu reino e trazer esse reino dos céus, com justiça dos céus, com quebrantamento, perdão, amor do céu, para invadir a terra. E isso ele está fazendo em comunhão conosco, através da nossa voluntariedade, da nossa disposição. Jesus está fazendo esse download dos céus, do reino dos céus, que está em processo de download na terra, através da igreja. Mas a igreja fica passiva, acreditando que Deus vai fazer porque está no relógio escatológico de Deus. Então esse reino não se manifesta na terra. Se nós transferirmos essa responsabilidade para os anjos, vai aportar na nossa geração essa plena manifestação do reino dos céus na terra. Nós não temos apenas que crer e agir, fazer. Até quando nós temos que batalhar, lutar, trabalhar e orar ao Senhor da Seara que desperte o espírito de novos discípulos, porque poucos são os discípulos dispostos a esse nível de comissionamento profético e apostólico, mas grande é a seara e a sua necessidade. Diga, até que todos os demônios que operam na terra ou que operam no mar tenham sido colocados por escarpelo dos pés de Jesus, através da instrumentalidade da igreja. Não é através do Miguel. Lá na jurisprudência do céu, Miguel e os anjos do céu deram corpo a Satanás. Na jurisprudência do Éden, na jurisprudência da terra, diga, é através da igreja. É através do irmão Severino, da irmã Rita Cabelo de Fogo, através de mim e você, em unidade, trazendo e manifestando o reino dos céus. Diga, 70 homens e mulheres cheios do poder de Deus arrancaram Satanás da influência cósmica do segundo céu na Palestina, e ele caiu como um raio. E assim será na cidade de Guarulhos. E assim será no estado de São Paulo. E assim será na nação brasileira. E assim será nas eleições políticas desse ano. E assim será na contabilidade financeira essa semana. E assim será no câncer, na saúde e qualquer outra enfermidade. Satanás já foi julgado nos céus, mas na terra somos nós quem o amarramos e o destruímos e o submetemos ao juízo de Jesus, destruindo as obras dele, pela nossa fé
no que Cristo Jesus já fez e já estabeleceu como uma realidade na cruz do Calvário. Saber que Satanás é um inimigo derrotado é apenas doutrina teórica, logos, retórica religiosa. Não basta saber que ele foi derrotado. Temos que experimentar o poder da cruz, derrotando Satanás na nossa rotina, dia após dia, aqui na terra. Temos que agirmos para desfazer e destruir as obras do diabo em nosso mundo, em nossa cidade, em nossas diversas áreas de influência de uma cidade. Teologia dos 7 montes. Estamos na terra para nos manifestarmos cheios da mesma glória que o Pai depositou sobre Pedro, Tiago e João e os 70 e a igreja primitiva, como filhos maduros, cuios, destruindo as obras do diabo e restaurando, trazendo de volta aquele Éden. Assim, nós expressaremos uma fotografia da bendita família do Pai. Aleluia. Somos essa continuidade. Você quer saber quando foi que a era da lei chegou ao fim e a era da igreja iniciou? Lemos isso e esqueci de falar isso no texto de Apocalipse 12. Então vamos orar. Diga, a era da lei, a era de Adão, foi substituída pela era da igreja. A dispensação da lei foi invadida e superada pela dispensação da graça. Quando Apocalipse 12:10 diz, repita comigo, e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, a força, o poder, o reino de Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus o acusava de dia e de noite, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitam. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que o seu tempo é curto, é pequeno. Nessa consciência da salvação em Jesus, diga, a graça invade a lei. A era da igreja supera a era de Adão. Só que na nossa geração, nós estamos vivendo um tempo de sobreposição de eras, em que a era da graça, a dispensação da graça está chegando ao fim. Diga, e a dispensação do milênio está sendo ativado. A era da igreja está chegando ao fim. Diga, a era do reino está se descortinando. O dia do Senhor está próximo. O dia do Senhor está vindo. O dia do Senhor está chegando. O dia do Senhor será como um dia de ladrão, como um relâmpago, como um raio. O dia do Senhor vai transformar. Diga, logo, uma multidão de cristãos maduros, cheios da mesma glória de Jesus, pondo em liberdade toda uma criação que geme com dores de parto, pondo eles em liberdade, transformando o caos do Éden e reestabelecendo o Éden original. Aleluia! Quando isso se cumprir, você vai estar dirigindo aqui de São Paulo até Santos, subindo e descendo a serra, e vai olhar pela janela, você vai ver um menino de 5 ou 6 anos de idade brincando com uma serpente, brincando com uma cobra, brincando com uma jararaca, e não será picado. Quando você dirigir mais uns 2 ou 3 quilômetros, passar o pedágio, você vai ver uma ovelha, uma vaca e 2 leões comendo capim. E você lembrará de uma profecia messiânica de Isaías, dizendo que o reino milenar do Messias chegou na terra. Esse reino não chegará porque Deus quer ou chegou no relógio do céu. Chegou no relógio do céu, Deus quis e encontrou filhos maduros, dispostos a trabalhar para estabelecer esse reino. Ninguém estabelece o reino de Deus sem arrancar e destronar, derrubar Satanás com relâmpagos das regiões de influência, das regiões intermediárias. Comece a louvar a Deus, comece a adorar a Ele. Eu vou dar um comando sobre esse entendimento dessa palavra apostólica. Esse comando vai disparar relâmpagos do trono de Deus para derrubar demônios de diversas hierarquias, de diversos nomes, de diversas influências, em diversas áreas da sua necessidade.
Não precisa vir ao altar, fica no seu lugar. A igreja está cheia e eu sei que o horário está avançado. Feche os teus olhos e comece a falar em línguas. Te dá uns 2, 3 minutos para tirar o teu espírito desse entendimento e desse manto de daqui e começar a entrar no mundo espiritual, a entrar no profético. Adora o Senhor com cântico. Comece a cantar ao Senhor. Essa noite, veja com os olhos da fé Satanás caindo no meio daqueles contratos que impedem a assinatura. Chega na hora do fechamento, é sempre bypass, é sempre alguém tentando trair alguém, é sempre alguém mentindo. Eu tenho vivido esses ciclos com Satanás. Os alinhamentos, as oportunidades e os portais de fechamento comercial se abrem. Chega no fechamento, sempre tem uma coisa que dá errada. Mas eu decreto que essa noite isso vai acabar. Você vai receber a tua causa na justiça. Tem uma irmã que veio de longe, que está aqui em nosso meio essa noite. Ela tem uma causa violenta. Ela tem vivido essas guerras, ela tem vivido essas lutas, ela tem vivido, se eu não me engano, são 25 milhões que ela precisa receber e é direito dela. Mas chega na hora do fechamento, é um documento, é um papel, é um carimbo, é um negócio assim. Diga, essa noite, Satanás, solta os papéis, solta os documentos, solta os órgãos, solta a mente do juiz, do advogado, as autarquias, todo o sistema de Leviatã, em Brasília, ou nas nações, ou nas diversas cidades, caia por terra agora, em nome de Jesus. Dê um comando desse na área de enfermidade agora, diga em nome de Jesus. Farmaqueia, em todo o seu sistema farmaquímico, de indústria, que transforma dinheiro, chumbo em ouro, toda a alquimia, irranes, irrambres, feiticeiros do Egito, que imitavam a serpente de Moisés, caia por terra, soltando a minha saúde, soltando a saúde do meu familiar, do meu ente querido, a pessoa pela qual eu estou intercedendo por cura agora. Diga o nome dessa pessoa, diga o nome da pessoa que precisa ser tocada pela sua cura. Caiam por terra agora, como relâmpagos. Eu verei você, Satanás, espírito de morte, espírito de enfermidade, caindo por terra, como um relâmpago. Na área dos casamentos, na área das famílias, na área dos divórcios, na área do adultério, na área da manipulação da energia sexual, diga, Satanás, caia por terra agora. Diabo, coisa ruim, destruidor de famílias, está julgado, está derrubado, pelo poder do sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, como igreja, em unidade. Caia por terra agora, solte as famílias, venham a ressaltar, venham congregar nessa casa, sejam estabelecidos para frutificar, sejam treinados até se tornar filhos maduros de Deus. Eu chamo norte, solta sul, entrega leste, desista oeste. Venham as famílias, venham as multidões, venham os endemoniados, venham os depressivos, venham os suicidas, venham os cancerígenas, venham os endividados, venham para receber a manifestação da glória do Senhor. Recaçando